Grande Léo. Bom demais. Prazeraço. Gente, eu tô aqui com Léo Amoedo, esse guitarrista fantástico, esse cara que me inspira tanto, bicho. Eu ouço o Léo e fico, pô, aonde a guitarra pode chegar, né, cara? É bom demais ouvir esse cara. Igualmente. Eu escuto você também. Bastante. E tá aqui com ele hoje aqui em casa tá sendo uma honra danada. Obrigado, Léo. Obrigado por essa presença. Eu que agradeço, realmente. Uma felicidade estar aqui. Sem dúvida. Tomando um café maravilhoso aqui. Com xícara nova. Com nome e tudo, né? Com nome e tudo, né? Maravilha. Bom demais. Eu acompanho seu trabalho há muito tempo e eu admiro muito a forma que você toca, porque é uma forma que toca, né? Você toca e toca. E toca a gente quando você toca. Eu vou começar lá do começo, tá, Léo? Lá atrás. Lá atrás, assim, por que você resolveu ser músico, cara? Então, como é que começou isso na tua vida? Do que eu lembro, assim, porque tem uma parte que eu não lembro, que meu irmão me conta, enfim, meus pais já faleceram, meu pai na época me contava também, enfim, já faleceram já faz tempo. E então, assim, o que meu irmão me conta, né, que está mais fresco assim na minha memória, é que comecei muito pequeno, assim, eu não tenho memória disso não, realmente. Eu só lembro, assim, de quando eu tinha uns 8 anos, sabe, 7, 8 anos, mas para trás não lembro realmente. É difícil lembrar. É difícil lembrar, né? Eu tenho, assim, uma lembrança que ficou marcado, que foi o seguinte. Meu irmão, ele estudava violão clássico, né? Eu tenho um irmão só, mais velho, 15 anos mais velho que eu. Então, quando eu nasci, já tinha 15 anos, já tocava, tinha aulas de violão. E eu lembro que ele tocava uns negócios bonitos, cara. Que eu lembro até hoje, não exatamente o que ele tocava, mas era uma coisa assim que marcou muito a minha forma de sentir a música, né? E eu pequenininho ouvindo aquilo, né? E ele tocava uns negócios assim, tipo... umas coisas assim, simples, e eu ficava ouvindo aquilo. E aí comecei a tocar, e eu lembro disso, assim, uma lembrança muito... Nem ele lembra disso, pra você ter uma ideia. Meu irmão falou assim, sério, eu tocava e você ouvia? Eu falei, cara, eu lembro que você tocava. Aí com 5 anos eu comecei a tocar a mão direita, eu ficava do lado dele, tipo, imagina você, meu irmão, eu ficava aqui, desse eu lembro. E ele fazia os acordes e eu tocava só o ritmo. Hoje em dia no YouTube tá cheio disso. Eu comecei dessa forma, eu comecei tocando assim, na verdade. Isso aí eu lembro, assim. Aí como eu comecei a pegar o instrumento, eu não lembro realmente. Eu me lembro já tocando. Lembro dessa parte aí e me lembro de... Mas tem uma hora que a gente tem que decidir o que a gente vai fazer para sustentar nossa família. Sim, não. Bom, aí quando eu era pequeno... decidir a profissão, né? Aí meu pai foi fundamental nisso aí, porque meu pai sempre me deu muita força, né? Ele sempre falava para mim, você é músico, não tem jeito, você vai ser um grande músico, você vai ter uma carreira incrível, muito importante isso, né? Os pais têm um poder incrível, né? Incrível, né? E você realmente tem uma carreira incrível. Bom, a gente, sei lá... Só para falar algumas pinceladas, esse ano o Léo gravou com Steve Wonder. Quem mais, Léo? Fala alguns aí, só de leve, que você tem gravado. Eu gravei com o Steve Wonder 2 músicas num disco que eu espero que saia rápido, que eu estou ansioso para ouvir. Que é um disco producido por Dave Foster. E são músicas de Wonder com cordas, só tem cordas e instrumentos assim, violão clássico, piano, não tem bateria. Que bacana. É um projeto bem interessante e lindo, né? Enfim, foi uma experiência incrível. Mas tenho gravado com o Ivan, bastante, com o Ivan Lins. Gravei com o Chris Botti, com quem já estou tocando há um tempo, né? Toquei uns 3 anos e... Eu gravei com muita gente, assim. Você também já gravou com muita gente, né? Não, mas só para falar talvez até mais do que eu. Mas é importante para falar assim, um pouco dessa coisa do teu pai, que quando ele falou isso, então, na verdade é quase como ele está... como se diz? Uma premonição? Não é isso, não. Mais do que isso, eu acho que, assim, que é quase uma bênção quando o pai fala isso. Né? Porque te dá muita segurança. Quando um pai fala isso pro filho, o filho acredita e fala, se meu pai está falando é porque realmente eu vou... Com certeza, com certeza. Então isso é muito importante, né? Mas aí, cara, eu fui para a escola, colégio, liceu, não sei o que, estudava arquitetura. Eu sempre gostei muito de desenhar. Bacana. E de lápis e papel. Até hoje, eu entro nas livrarias e fico cheirando os livros. Assim. Eu gosto do cheiro do papel, dos lápis, novinho, né? E o cheiro dos lápis, sabe? E sempre gostei de desenhar, assim. Mas aí eu não terminei os estudos, eu não me formei, realmente. Porque a música eu já tocava, né? Já tocava com bandas, já tinha... Primeira bandinha eu tinha uns 16 anos.
E eu tocava de ouvido, toquei de ouvido até os 17 anos, mais ou menos, eu não sabia uma nota de música. E aí depois eu estudei, enfim. Resumindo a história, eu me tornei músico, assim, comecei a trabalhar com música lá com 18 anos, mais ou menos, né? E aí não parei mais. Com 21, saí do Uruguai, fui para a Holanda. Foi estudar? Fui para tocar, fui para ver qual era. Mas você tinha amigos? Tinha os amigos, assim, como irmãos comigo, né? Um casal de amigos, cantor e baterista, estão lá ainda. E aí ele saiu antes, foi antes para a Holanda, e ele falou para mim, quando eu me instalar lá, eu vou te mandar buscar. E aí eu fiquei lá, o tempo foi passando, fiquei 13 anos, né? E fiz tudo lá, né? Toquei na noite pra caramba. Já tocava no Uruguai, né? Fazia bastante. Aquela coisa de música, né? Aqueles trabalhos que todo mundo já fez, né? Tem que fazer pra ganhar uma estradinha, né? Pra ganhar uma... pra trabalhar. Enfim, aí com o tempo na Holanda eu fui me instalando, comecei a produzir, comecei a fazer coisas mais sérias, né? A gente vai tentando, né, melhorar o nosso trabalho. E nessa eu trabalhei com uma cantora há muitos anos, que é a Yossi Koning, que você já tocou com ela bastante. Queridíssima. E aí, pela Yossi, eu conheci o Ivan Lins. Que ela fez um disco, fez um disco e chamou o Ivan, fui convidado do Ivan, exatamente. E eu tocava com ela naquela época. Então eu conheci o Ivan na Holanda, na verdade. Eu imagino que o Ivan deve ter chegado lá para gravar esse disco, né? Aí quando ouviu você tocando, falou assim, não, tudo bem, Josi, muito legal tocar o disco com você, mas essa guitarra vai pro Brasil comigo. Não, mas foi mais ou menos, foi parecido. A gente se entendeu muito bem, rapidamente. O Ivan, além de ser um grande músico, é uma pessoa lindíssima, né? Um cara incrível. Então, porra, a gente rapidinho ficou amigo e aí esse disco é produzido pelo Dori Caymmi, né? E o Dori botou uma pilha no Ivan. Eu lembro que ele falou assim, leva esse garoto pro Brasil. Fala uma coisa assim. O Ivan falou, pois é. Aí ele me chamou me convidou para vir para cá, né? E eu não pude vir. O primeiro convite eu tive que recusar. Infelizmente, eu fiquei, cara, assim... Igual você, assim, imagina que você tá apaixonado, né? Anos e anos. E finalmente, a menina fala, agora... Eu tô afim. E você fala, não posso. Foi a mesma sensação que eu tive. Que louco. Aí passaram-se 2 anos disso e aí eu vim pra cá produzindo a Yossi, né, o disco dela, e ele também participou, e o convite foi renovado, né? Ele falou, o convite tá de pé. Aí eu falei, agora eu venho. Aí tinha que aceitar, não, 2 vezes não dá pra... A terceira às vezes não vem, né? E vim com a família, pois é. Mas e a tua esposa a minha esposa é brasileira. Mas foi uma coincidência danada, né? Foi. Ela estava morando na Holanda. Morando na Holanda, porque ela é filha de holandês, né? O pai dela era holandês. E aí ela foi estudar na Holanda e a gente se conheceu lá. Meu filho nasceu lá também, Danilo. Grande batera. Que agora está se tornando um grande baterista. Felizmente, bom demais. E enfim, aí a vida vai indo, né? A gente vai... A carreira da gente é muito louca, né? Porque você não tem uma ideia do que vai acontecer, né? A gente vai meio que costurando, né? E vai avançando, né? É bonito isso, né? E não despreciar nenhum tipo de encontro, né? Porque os encontros são todos bons. Todos bacanas. Até quando parece que... Eu lembro de ter feito coisas que eu pensava assim, não, acho que não vou fazer isso não, essa gig, esse show. E não vou fazer. Aí, de lá acontecia alguma coisa, né? Sempre acontece alguma coisa boa. As coisas têm às vezes uma coisa pequena assim, a gente acha que é pequeno, mas... Que é uma bobagem, mas não é, né? Pode ter umas consequências incríveis, né? E comigo foi sempre assim, sempre fui olhando para frente, tentando fazer coisas bonitas, né? Mas tem uma fase da vida do músico que a gente não pode escolher muito, né? Quando eu era mais jovem, assim, eu fazia qualquer tipo de trabalho, né? Hoje em dia a gente tenta escolher um pouco, né? Até para sofrer um pouco menos, né? Para passar um pouco momentos mais agradáveis, enfim. Mas eu realmente estou muito feliz de estar aqui no Brasil. Por isso que eu escolhi te chamar aqui hoje. Porque tocar contigo é uma delícia. Então, igualmente. Nossa. Vou chamar o Léo pra gente poder levar o som. É bom demais. A gente se conheceu no Japão, lembra disso? Foi, você estava com o João Bosco. Exatamente. Eu estava com o João e você estava com o Ivan. Com o Ivan. Conheci você, né, e o Kiko no mesmo dia. Nós tocamos no Blue No mesmo show, na mesma noite, né? Era o João e depois o Ivan. Era primeiro o João, depois o Ivan, é verdade. A gente ficou no mesmo hotel e até saímos uma vez para comer um sushi com... Como é que chama aquele? Com o Luthier. Luthier, como é que chama? O Fukuoka. Fukuoka, que faz um violão incrível. Incrível. Nunca esqueço que ele comeu... Eu nunca esqueço. Você lembra disso? Eu lembro ele pegou o wasabi, pegou um pedação de wasabi, assim, fez assim, uau!
Ele falou, é muito bom, vitamina C. E eu, lágrima, né? A lágrima descendo, né? Fukuoka, eu lembro desse dia. Léo, e o disco que você gravou em Los Angeles, parece que teve uma produção bem bacana, né? Teve. Como é que foi Felizmente. Isso? A gente gravou em Nova York e em Los Angeles. A primeira gravação foi em Nova York. Aproveitando a turnê do Chris, que a gente estava tocando no Blue Note, né? E aí a gente aproveitou que a gente estava lá e a produção é do Bobby Colomby. Já que estava trabalhando pouco, né? Já que estava trabalhando pouco. Aproveitar e pegar de tarde e gravar. Produção do Bobby Colomby, que é um baterista, era o ex-baterista da banda Blood, Sweat and Tears, que é uma banda famosa, né? Inclusive ele é o dono da banda hoje em dia. E ele fez a produção do primeiro disco do Jaco, né? Do Jaco Pastorius. Um cara bem interessante, muito musical e gostou muito de mim. Ele trabalha com o Chris também, com o Chris Botti, é manager e produtor do Chris. E, enfim, quando ele me conheceu, ele falou, cara, a gente vai gravar um disco aqui nos Estados Unidos, vou te levar na Sony Music e vou te apresentar. Eu fiquei com aquilo ali, porque né, a gente fica ouvindo isso direto, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aconteceu realmente, ele conseguiu o deal, record deal, não sei o que, gravei o disco. E foi uma sorte ter gravado lá no sentido que eu pude convidar um monte de músicos que eu tinha muita vontade de tocar e de gravar uma vez com eles, né? Que são músicos que eu admiro muito, assim, de discos, músicos que tocam com Pat Metheny, músicos assim, muito... O Bill Stewart tocou bateria, Alex Acunha, Vince Mendoza fez 3 arranjos. Porra! E maravilha. O próprio Chris Botti tocou numa música também. E Alan Pasqua, que é um pianista de Los Angeles, fabuloso. Ele não é muito conhecido aqui, mas... enfim, são músicos assim... Top. O pior do conjunto era eu. Mas como o disco é meu... Não, mas foi uma experiência incrível, realmente. E a sonoridade do disco é muito boa também, do CD, né? Bom, a gente falou de um monte de gente, a gente falou do Ivan. Seria bacana a gente tocar alguma coisa do Ivan. Vamos... ótima ideia. Vamos fazer uma...
pra ser um show de duo. Um dia. Já foi. Obrigado, Nelson. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Arrasou. Bom demais. Obrigado pela presença. Bom demais.